Tá? Vamos receber agora com carinho. Gostaria que a igreja recebesse com carinho o pastor José Luiz. Por favor. Amém. Vocês são tão lindos. Pode sentar, querido. Amém. Queridos, é sempre um prazer poder estar nessa manhã, poder ter a oportunidade de tocar na palavra de Deus, de falar do amor do Senhor, de tudo que Deus tem feito na nossa vida. E eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui tiveram a oportunidade de vir em um dos dias de oração que nós tivemos nessa semana? Várias mãos estendidas. Foi realmente uma bênção, né? E eu ainda estou sobre os efeitos da semana de oração. Estou animado, vou tentar me controlar. Minha esposa falou assim, Zé Luiz, devagar, devagar. Estou animado, estou feliz, porque eu tenho visto Deus atuando de forma poderosa. Se você perguntar para mim assim, pastor, o senhor não tem problema? Eu vou dizer para você assim, tem dificuldade? Tem, queridos. Tem circunstâncias difíceis? Tem. Mas olha, eu tenho aprendido a desfrutar de um Deus que muda as circunstâncias no íntimo do coração. E isso me faz vibrar, isso me faz ficar alegre. É por isso que eu pulo, que eu danço, que eu canto. É por isso que eu vibro, porque eu sei que Deus é bom. Porque Deus tem feito coisas tremendas. Eu tenho experimentado isso na minha vida, eu tenho visto isso na minha família, na minha casa. Então, queridos, eu quero nessa manhã com você, convidar você para você abrir a sua Bíblia. Vamos ler o capítulo 22 de Ezequiel. Eu preparei um vídeo pequeno, que eu gostaria, daqui a pouco eu vou pedir para você passar o vídeo, tá? Bom? Capítulo 22, eu gostaria de ler o capítulo todo, tá, querido? Porém, eu não vou ler o capítulo todo, não, para nós ganharmos tempo. Você vai ficar com a responsabilidade de ler o capítulo 22 em casa. Nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 31, que já dá para nós entendermos um pouco o que Deus fala acerca de Jerusalém. Versículo 29, Deus diz assim: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor Deus, abrimos os nossos lábios para falar contigo. Deus, estamos tocando nesse momento tão precioso que é a ministração da tua palavra. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor Deus, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Dá-me, Senhor Deus, graça, sabedoria, para, Senhor Deus, expor tudo aquilo que está em meu coração, conforme a tua vontade. E eu desde já declaro que eu te dou liberdade total, Espírito Santo, para mudar e fazer conforme lhe apraz. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E como eu falei antes, queridos, este versículo 30 foi um dos versículos que nós compartilhamos aqui durante essa semana de oração, porque foi uma semana de oração com intercessões, com orações, com súplica, com agradecimentos a Deus. E foi um tempo muito precioso, porque nós tivemos oportunidade de
expressar e falar com Deus tantas coisas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Se eu te perguntasse agora, você gosta de orar? O que você me responderia? Se a tua resposta fosse não, eu não gosto de orar, eu lhe faria uma outra pergunta. Mas você ora? Apesar de não gostar, você ora? Se novamente a sua resposta for não, eu não oro, ou eu não estou orando. Então eu sou obrigado a te dizer, querido, eu preciso te dizer, que você está correndo um sério risco, como cristão, como homem e mulher de Deus. Você está correndo um sério risco. Por quê? Porque orar é falar com Deus. Orar é você fazer, pedir e clamar a Deus, conversar com Ele. Orar é isso. E se você não faz isso, o teu relacionamento de conversa, o seu bate-papo com Deus, ele está com dificuldade, a comunicação está com dificuldade. Então, é importante que ainda que você não goste, ainda que você não ore, é importante que você ore, é importante que você fale com Deus. Porque disso depende, querido, o teu relacionamento com Ele. Disso depende a tua vida espiritual. Se eu fizer essa mesma pergunta, e você me responder, eu gosto de orar, eu vou te fazer também uma outra pergunta. E aí? Como está a sua vida de oração? Como você tem se apresentado diante de Deus? Porque você falou para mim que gosta de orar. Então significa que você ora, que você tem ido diante de Deus. Mas a pergunta que eu faço é, como você, homem e mulher de Deus, tem se apresentado no lugar da oração? Como você tem chegado diante desse Deus que é todo-poderoso, que é o Senhor de toda a terra, que governa sobre as nações, que tem cuidado de cada um de nós diariamente? Será que você é aquele que chega reconhecendo quem você é e como você está? Ou você é daqueles que chega chegando? Deus sabe porque Deus me conhece. Deus é meu Pai. Então você chega de qualquer jeito. Eu gostaria, querido, que a gente tivesse... Passa esse vídeo agora. Vamos prestar atenção um pouquinho nesse vídeo, porque o tema que eu dei para essa mensagem é você e a intercessão. Esse foi o tema que Deus trouxe para o meu coração. Esse é
Amém. Queridos, eu pedi para passar esse vídeo, porque o tema dessa mensagem é você e a intercessão. E você, querido, pode fazer a diferença em meio à sociedade. Você pode fazer a diferença na sua casa. Jovens, quantos não são os filhos que têm visto os pais passar por conflitos violentos, como nós vimos aqui no vídeo? Conflitos de relacionamento. Você, jovem, que tem a palavra de Deus, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, a favor da sua família, para transformar a tua casa. Nós podemos, queridos, ser um instrumento poderoso na mão de Deus, para entrar nos lugares e profetizar a cura, a restauração. Nós podemos, mulher, marido, irmãos, primos, nós podemos fazer a diferença se nós dermos valor real, não somente sermos leitores da Bíblia ou sermos crentes em Jesus, que já estão acostumados a todo domingo vir à igreja, a todo domingo vir ao culto, entrar por essas portas, cantar 3, 4, 5 músicas, se alegrar, ouvir uma boa palavra de orientação, de exortação, de incentivo, sair daqui e amanhã, levantar de manhã e trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, pegar a condução e se gastar tempo na condução, voltar para casa, chegar em casa, tomar um banho, jantar, deitar, dormir e esperar o próximo dia. Nós precisamos, queridos, enquanto fazemos isso, nós precisamos nos deixar sermos instrumentos nas mãos de Deus. Por isso é que eu perguntei, se você não ora ou não gosta de orar, você precisa orar, porque você está correndo risco. Mas se você diz para mim que ora, então a sua oração precisa ser eficaz. Você precisa saber chegar diante desse Deus Todo-Poderoso, que é teu Pai. Você precisa reconhecer quem você é e como você está, para aí sim, você entender que aquilo que aconteceu foi realmente Deus quem realizou. Não foi por causa da sua oração, porque você é pessoa que ora. Não foi porque você é uma pessoa vibrante, que ora, que canta. Não foi por isso. É por causa da graça, bondade e misericórdia de Deus. E aí, quando algo acontece, você glorifica, porque você sabe quem você é. Vamos ver um pouquinho o que o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, no versículo 10. Lucas 18, versículo 10. Jesus falando com seus discípulos a respeito de orar. E ali no capítulo 18, versículo 10, ele fala assim, ele faz uma parábola, ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, um fundamentalista que dizia que conhecia toda a Bíblia, um fariseu. Conhece tudo da Bíblia. E o outro era um publicano, um coletor de impostos, considerado traidor por Israel. E Israel achava que ele sequer merecia a salvação. Mas esses 2 homens vão diante de Deus. E Jesus continua falando, dizendo assim: o fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse cobrador de impostos. No versículo 13, ele fala assim: mas o publicano ficou à distância
ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O texto nos diz que este que dizia que conhecia esse fariseu, ele no seu íntimo havia um sentimento no coração dele, que ele se achava superior. E aí ele apontava o erro dos outros. Ele achava que era superior porque ele não era como os outros. Roubadores, ladrões, corruptos. E ele se achava justo. Mas aquele que eles achavam que não era digno de salvação, aquele ainda que, sendo um publicano, ele batia no peito, ele reconhecia quem ele era e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele reconhecia quem ele era. Ele teve cuidado, querido, de não se aproximar do templo. Havia temor, ainda que publicano. Queridos, eu e você, homens e mulheres de Deus, que conhecemos a Bíblia, o nosso exemplo precisa ser o desse publicano. Ao chegar no lugar da oração, chegar diante de Deus e reconhecer quem você é, a sua imperfeição, a sua incapacidade. Quantos de nós somos arrogantes, queridos? Quantos de nós temos problema de relacionamento uns com os outros, apesar de Deus estar nos orientando pelas suas escrituras? Porque é assim que ele fala quando o homem vai ao altar entregar sua oferta. Se você se lembrar que você tem algo contra alguém, ou que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta. Vai lá e se conserta. Depois volta e entrega a oferta. Apesar dessas várias orientações que nós temos recebidos, quantos de nós, queridos, vivemos com um problema de relacionamento com pessoas? Nossos irmãos em Cristo. O fato da pessoa ter errado conosco não muda a realidade de que ela é alguém por quem Jesus morreu. Ela é alguém que é filha do mesmo Deus que você. Ela é filha, se ela é filha do mesmo pai que você é filho, logo ele é teu irmão. Por que você não fala com teu irmão? E aí chega diante do pai, com a expectativa de fazer vários pedidos, clamores e oração, mas com o coração desobediente à Escritura. Então nós precisamos ter esse procedimento do publicano, chegar lá e falar: Deus, me perdoa. Deus, eu ainda tenho essas debilidades, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me mudar, para me transformar. Deus me ajuda. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero viver em relacionamento. Eu não quero ter problema com as pessoas. Eu quero viver em paz com os outros. Eu quero caminhar por esse lugar e andar de cabeça erguida. Se passar por alguém que me maltratou, eu quero olhar para ele e, se tiver oportunidade, abençoá-lo. Isso, querido, eu estou falando para você que ora. Para você que não está orando, desperta, querido. Porque assim como o vídeo, as situações e circunstâncias difíceis estão do teu lado, pertinho de você. E Deus precisa usar alguém. Com quem Ele vai contar, querido? A quem Ele vai usar? Ele vai esperar que você esteja numa situação bem confortável, com um recurso financeiro no bolso, com um bom casamento, uma boa casa, com as dívidas do seu carro paga, com as compras abastecidas no armário, seus filhos entrando na melhor faculdade, vivendo o melhor tempo. Sabe aquele tempo em que você entra, bota o pé na porta e, oh, glória a Deus. Você começa o louvor nem começou e você já está dando aleluia. Será que Deus vai precisar esperar você estar muito bem no seu coração para usar a sua vida? Querido, Deus quer usar a sua vida hoje. Deus quer usar você já.
existem pessoas que estão morrendo lá fora. E talvez você não tenha acesso. Talvez o seu irmão, o seu parente, está vivendo esse mesmo conflito que nós vimos na terceira cena, se embriagando. Uma mulher dentro de casa chorando. Você talvez não tenha acesso à família, mas você tem acesso a alguém que pode mudar a família. Você não tem acesso à família, mas você tem acesso a alguém que pode mudar a família. Talvez você não tenha acesso a pessoas que estão num leito, no hospital, doentes, enfermas. Você não tem poder para curar, mas você tem acesso a alguém que pode curar. Quantos filhos hoje não querem entrar num relacionamento conjugal porque veio seus pais em conflito? E aí diz, olha, eu não quero saber de casamento não, casar para viver isso que os meus pais vivem, casar para viver isso que os meus irmãos vivem, casar para sofrer, para ser enganado, casar para ter problema. Querido, jovem, você conhece alguém que pode mudar as circunstâncias dos seus pais. Você conhece alguém que pode dar destino e futuro à sua vida. Então, dizer que não, por causa do que está vendo, não é coerente com aquilo que acabamos de cantar hoje. Grande é o Senhor, o Deus de toda a terra. O general da batalha. Pelo Senhor marchamos. Precisamos olhar para as circunstâncias, querido, e falar assim, olha, esse é um novo tempo. Precisamos ser ousados para dizer isso, querido. Ainda que você não esteja vendo, você está declarando, este é um novo tempo. Eu estou vivo, eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Ele. É tempo de cura, porque Deus é presente. É tempo de conquista, porque Ele é comigo. É tempo de restauração, porque Deus transforma. E olha, eu me abro para receber tudo que Ele tem para mim. É tempo de declarar isso, querido. Deus nos conhece no íntimo, irmãos. Porque foi isso que ele falou do fariseu. O fariseu, no seu íntimo, ele dizia, não sou como estes. Deus nos conhece no íntimo. Ele sabe exatamente como eu e você somos e como eu e você estamos. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta tentar macular alguma coisa, esconder alguma coisa. Não adianta se esquivar, fingir que não está vendo. Não tem como. Deus nos conhece no íntimo. Ele sabe exatamente como nós estamos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para você, e se você quiser escrever, pode anotar isso. Devemos cuidar de manter limpo o nosso coração no que se refere a nós mesmos. Devemos cuidar de manter limpo o coração no que se refere a nós mesmos. Eu não estou aqui falando de outros, eu estou aqui falando de nós mesmos. Porque o tema da mensagem é você e a intercessão. Então esse é o teu momento, é o teu tempo. É tempo de você olhar para si mesmo e perguntar e dizer, Deus, olha, eu sou assim, mas o Senhor me chamou assim. E eu estou aberto para o Senhor me transformar. E eu sei que o Senhor transforma pessoas. E então, enquanto o Senhor continua a obra na minha vida, eu vou te pedindo para fazer a obra na vida do meu irmão também. E aí eu começo a orar pela Jaqueline. E aí eu oro pelo Rodrigo. E aí eu oro pelo Natanael, eu oro pelo Marquinho, eu oro pelo Wellington.
E enquanto eu estou orando pelo Wellington, Deus me lembra do pastor Adilson, eu oro pelo pastor Adilson, e me vem à memória o pastor Rogério, o pastor Renato, e me vem à memória o diácono Horaci, e eu continuo orando, porque eu estou no lugar do ambiente da oração, eu estou diante do meu Pai. Eu não sei como você se sente, mas olha, eu sei como eu me sinto como pai, quando a minha filha chega em casa e fala para mim assim, pai, vamos ver um filme junto? Aí o pai fica todo bobo. Vamos, filha, vamos ver um filme. Qual filme que você quer ver? Escolhe aí. O filme que você quiser ver tá bom, porque eu estou na companhia de alguém que eu amo. E eu sou homem comum, querido. Imagina Deus, um pai de amor. Imagina como Deus não fica quando Ele vê a Adelma, a sua filha amada, que Ele tanto ama, chegar diante dele e dizer assim, papai, eu estou toda quebrada. Olha, sabe aquilo que eu fiz ali fora? Eu acabei de arrumar um problema ali fora. Deus, limpa o meu coração, me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Ao invés de brigar, eu quero abençoar. Deus, eu estou aqui. E aí, daqui a pouco, agora aquela pessoa que eu incomodei, Deus abençoa a vida dela, retira do coração dela aquele sentimento. Deus, me dá a oportunidade de me consertar com ela. Querido, isso é intercessão. Isso é intercessão. Às vezes a gente fica preocupado em aprender. Eu quero aprender sobre intercessão. Intercessão é prática, querido. Intercessão é praticar a palavra de Deus. Intercessão é botar em prática aquilo que você tem aprendido a favor do outro. Intercessão é você desejar que o outro receba o melhor dessa terra, que ele viva o melhor dessa terra. Isso é intercessão. Intercessão é você se pôr na brecha. Intercessão é você olhar a dificuldade, olhar o diabo atrapalhando a vida de uma pessoa. Você entra no mundo espiritual, você vai no mundo espiritual e entra na frente da pessoa contra o diabo. E você ordena, em nome de Jesus, você vai largar. Senhor, eu abençoo a vida de fulano, ela não vai ser manipulada pelo demônio. Você entra na brecha, querido, você esconde a vida da pessoa. Você compra o barulho dela, isso é intercessão. Você sente a dor dela, isso é intercessão. Você deseja que ela desfrute de uma vida bem com Deus, isso é intercessão. Intercessão é você não se calar, é você se indignar contra as situações adversas e falar, não, está errado. Está errado. Deus está errado, porque a tua palavra não diz isso. Isso é intercessão, querido. É você se levantar diante de Deus. Mas, em primeiro lugar, antes de se levantar diante de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se apresente a Deus com o seu coração limpo. Se o seu coração estiver sujo, confesse a Ele os seus pecados. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o primeiro passo para chegar diante de Deus é confessar pecado, é se humilhar, é reconhecer quem você é, não para se diminuir, mas por saber que você está diante de alguém que é santo, por saber que está diante de alguém que é poderoso, por saber que você está diante de alguém que é o Altíssimo. Já viu os advogados chegando lá no juizado, quando ele entra na sala perante o juiz? Até a fala muda. Lá fora ele estava dando altas gargalhadas, rindo à toa, contando até piada. Mas quando ele entra no lugar da audiência, que o juiz olha para ele e fala assim, bom dia, excelência. Reverência, querido. Será que Deus não é maior do que o juiz da terra? Reverência. Não é por medo. Não é por resistir a Ele, mas é por reconhecer a sua grandiosidade. É por reverência. E você reverencia o grande Deus de toda a terra. Então você confessa pecado porque você sabe que Ele pode te mudar. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos,
E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai os vossos corações. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então não é para ficar de fora, querido, é para se chegar mesmo. Não é para ter medo de chegar diante de Deus, não, é para chegar mesmo. Eu estou tendo uns pensamentos, eu estou tendo uns sentimentos. Não, querido, vai diante de Deus com esses pensamentos, com esse sentimento, e apresenta a Ele, diz: Deus, olha, eu estou tendo esse pensamento, Deus, eu estou tendo esse sentimento, tira isso daqui, Senhor, me ajuda. Achegai-vos a Deus, querido. Essa linguagem que eu acabei de ler, esse versículo, é a Bíblia King James. Eu achei muito legal quando ele disse assim: e vós que tendes a mente dividida pelas paixões. De um lado, o desejo de fazer a vontade de Deus, e de outro lado, o desejo da carne lutando. Mas Deus é tão bom, querido, que Ele não diz: olha, você que está tendo pensamentos divididos, fica de fora. Ele não diz isso, não. Ele fala assim: olha, achegue-se, achegue-se, achegue-se. Está com a mente dividida pelas paixões? Achegue-se a Deus, achegai-vos a Deus. Não fica de fora, não. Pode se apresentar, pode chegar diante do tribunal, pode vir diante desse juiz. Jesus, queridos, Ele foi o motivador dos seus discípulos. Aí mesmo, no capítulo 18, no versículo 1, Jesus diz assim: como deveria ser a oração deles. Ele fala assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também na mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. E aí Jesus diz assim: não fará Deus justiça a seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele? Já que é longânimo para com eles? Digo-vos depressa, versículo 8, que lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então ele conta uma parábola. A parábola que Jesus conta tinha a intenção de motivar os seus discípulos. Essa parábola tem a intenção de motivá-los a orar sempre e nunca desfalecer. E o exemplo que ele dá é de um juiz iníquo que não temia Deus e de uma viúva que acreditava que ele ia resolver, podia resolver o problema dela. E ela ia diante dele e falava assim: olha, julga a minha causa contra o meu adversário. Todo dia a mulher estava lá. Esse homem iníquo não resistiu. Olha, ainda que eu não temo a Deus, e nem aos homens, eu vou atender logo essa mulher para ela parar de me importunar e me deixar à vontade. E o bacana disso tudo é que Jesus fala para os seus discípulos assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você é um escolhido de Deus? Querido, o que ele diz é o seguinte: não fará ele justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Então, se você é um escolhido, o segredo está: clame ao Senhor de dia e de noite. Não pare, não desanime de clamar a Deus. Sabe por quê? Deus lhe fará justiça. Porque Deus não é como esse juiz iníquo. Porque ainda que iníquo, ele, por causa da importunação, ele parou. Mas Deus não precisa ser importunado, porque Ele sabe que você precisa, Ele te ajuda.
Porque ele diz aqui assim, porque, versículos, a segunda parte, já que é longânimo para com eles. O longânimo é uma pessoa de grande generosidade. Longânimo é ter grande generosidade. E uma pessoa longânima, ela tem uma disposição natural do ânimo para suportar com serenidade e resignação as contrariedades, insultos, vexames e ofensas. Gente, Deus é assim. Ainda que nós sejamos como somos, Deus, Ele suporta, Ele espera, Ele aguarda tudo aquilo que nós fazemos. Insultos, contrariedades, vexames e ofensas. Deus é longânimo, querido. E olha, a longanimidade é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então há em mim e você, condições de suportar com serenidade e resignação as contrariedades, os insultos, os vexames e as ofensas. Podemos resistir a essas situações se estivermos cheios do Espírito Santo. Olha aí a dica para viver bem nessa terra. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, e você pode ler, você vai perceber lá em Ezequiel que o povo, ou que a situação que estava acontecendo em Jerusalém, não era diferente dos dias que estamos vivendo hoje, querido. A fala de Deus para o profeta é uma fala como que diz assim: olha, basta, para mim, basta, porque o que eles fazem é isso, 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 isso. Deveriam fazer isso, mas não fazem. Ao invés de fazer isso, farem assim, assim, assim. E ele dá vários exemplos, dá várias informações do que Israel está falando. E no versículo 29, ele repete algumas coisas que ele repetiu antes. Queridos, são sentenças pesadas para Jerusalém. Mas qual é o motivo do que Deus diz? Por que Deus diz que vai julgar a Jerusalém? Por que Deus diz que vai trazer dificuldade para Jerusalém? Versículo 29. O povo da terra tem agido com opressão, roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, necessitado e humilde, e tem tratado mal e injustamente o estrangeiro. Deus está indignado com Jerusalém, queridos, com o povo de Jerusalém, porque o povo de Jerusalém está vivendo conforme os desejos, os interesses do seu coração. Será que não é assim que nós estamos vendo acontecer na nossa nação brasileira, no Rio de Janeiro? Quantas informações diárias que nós ouvimos e alguns aqui até experimentam, de roubo. Toda sorte de roubo, querido. Quando não são pessoas nos roubando, são instituições que estão nos defraudando. E vem ao nosso ouvido. Opressão. O povo não tendo o direito de viver e receber, querido. Oprimido, como que não podendo. Olha, a coisa está difícil demais. O lugar onde eu vou, onde eu estou trabalhando, o lugar está difícil. É uma opressão, é uma atmosfera ruim, é um ambiente difícil. A nossa cidade, Rio de Janeiro, São Gonçalo, queridos, não está diferente do que Deus está falando para Jerusalém. É como se eu estivesse lendo e ouvindo falar sobre os dias atuais. E não somente da própria cidade, mas fala também contra o profeta, contra o sacerdote. E nós temos ouvido coisas absurdas por aí, querido. Então Deus dá um motivo. Brutalidade.
algumas coisas, algumas brutalidades que às vezes agride até o nosso ouvido, o nosso coração, nosso sentimento. Você vê na televisão, você vê nos jornais, você às vezes recebe vídeo de tanta brutalidade, pessoas que estão agredindo, maltratando, pessoas que não estão tendo dificuldade nenhuma em agredir as pessoas. Violência, nem se fala. Violência contra a mulher. Nós não temos ideia, queridos, da quantidade de boletins de ocorrência que são registrados nas delegacias contra homens agressores. Nós não temos ideia. Nós não temos ideia o que o pessoal das comunidades carentes estão vivendo por conta da violência. Pessoas que não têm autonomia dentro da sua própria casa estão à mercê desse espírito de violência que tem usado homens com brutalidade. Injustiça é só ouvir falar. Precisamos orar, queridos. Precisamos orar. Eu e você não podemos nos calar. Eu e você precisamos fazer algo. Porque Deus diz no texto, esse era o motivo. Mas no versículo 30, Deus aponta o problema de Jerusalém. E no versículo 30, Deus diz assim: busquei entre eles um ser humano que me ajudasse a erguer a muralha. Busquei entre eles. Deus não foi buscar em outra nação, não, querido. Deus olhou para Jerusalém e procurou em Jerusalém alguém que se levantasse. Alguém que tivesse condições, porque quando ele fala de reparar as brechas, ele fala de alguém que tem habilidade na construção de muros. Então, quando ele fala, busquei entre eles alguém que edificasse os muros, ele está falando de alguém que está na sociedade, que tem poder de elaborar leis, que tem poder de fazer coisas corretas, que tem poder de tomar as decisões exatas. Alguém que se levantasse diante de Deus e falasse assim: não, eu não vou fazer isso não, vou tomar a decisão correta, porque a lei diz isso, então eu vou agir assim. A Bíblia diz que Deus procurou em Jerusalém e não encontrou um reparador. Alguém que tivesse autonomia para assinar documento, alguém que tivesse autonomia para tomar decisões, que dissesse, vai lá e muda a situação. Alguém que pudesse fazer algo. Deus procurou em Jerusalém, no próprio lugar. E eu creio, queridos, porque eu me aproprio da palavra. Eu creio que hoje, Deus procura ainda no Rio de Janeiro, alguém que se levante para reparar o muro. Alguém que se levante para mudar a condição da nossa política. Político, o homem que se chama pelo Senhor, o homem que conhece a palavra de Deus, o homem que é temente ao Senhor. Deus procura até hoje um político que se levante para viver uma vida correta, uma vida honesta, para viver uma vida correta na prefeitura, no governo do Estado, ali na Câmara dos Vereadores. Eu creio, queridos, que Deus procura até hoje alguém que repare a brecha, alguém que tem habilidade, alguém que pode entrar no palácio e tomar boas decisões, assinar as boas causas. Eu ontem tive a oportunidade de conversar com um homem, que foi muito legal, a gente batendo um papo ontem lá no Encontro de Homens, e ele estava contando sobre as experiências dele quando estava na Marinha. E eu acredito, queridos, que Deus está procurando na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, no Corpo de Bombeiro. Eu acredito que Deus está procurando ali, naqueles lugares, um reparador. Alguém que se levante para tapar a brecha. Alguém que se levante para construir o muro, né? Para edificar o muro. Para somar com Deus a favor da sociedade, a favor do homem. Mas Deus procura, já que você não tem habilidade, já que você não está nos palácios, já que você não está nas instituições, Deus procura também um reparador de brecha. Alguém que se coloque na brecha. Alguém que diga assim, não. Esse aqui, Deus, eu conheço. Deus abençoa. Deus muda a história dele.
Deus, ser com ele. Deus, faça algo poderoso na vida dele. Deus, transforma. Deus, abençoa esse jovem, abençoa esse adolescente. Deus, levanta esse adolescente. Deus, hoje ele está triste, hoje ele está desanimado. Ele está lá fora, Deus, mas eu creio, Tu é poderoso para trazê-lo de volta. Deus, traz de volta. Porque, queridos, interceder é colidir com violência. Não é para chegar lá tranquilinho, sabe? Interceder. Senhor, em nome de Jesus, manda o diabo embora. Sai espírito de violência. Em nome de Jesus, vai embora. Não, querido, não é assim não. Eu tenho um cachorro lá em casa. Ele só para de pular se eu falar, sai, Hunter. Se eu não falar, sai, não sai, fica ali, ó. Aí ele sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. E para. Vai embora, rapaz. Sai! Aí ele vai dar mais um passo e para. Eu imagino, querido, os demônios, espírito de violência. Você fala, vai embora, ele te olha. Você fala, vai embora, ele. Vai embora, ele. Vai embora, ele. Já vou, pô. Vai embora, ele. Você tem que ficar, é dia e noite, você tem que ficar ali, vai embora. Vai embora, vai embora. Você precisa acreditar que você tem autoridade em Jesus para mandar ele embora. Porque Deus tem poder para mandar ele embora, querido. É mandar embora mesmo. Deus tem poder, querido. Deus é poderoso. Ah, mas eu estou tão desanimado, querido. Não depende de animação, não. Depende de fé. Ah, mas eu não estou lendo muito a Bíblia, não. Querido, não depende muito de ler a Bíblia, não. Depende de fé. Você precisa acreditar que Deus te deu autoridade para entrar no mundo espiritual e destruir as obras do diabo em nome de Jesus. Deus te deu poder para isso, querido. Você pode usar o nome de Jesus. Busquei entre eles um humano que ajudasse a erguer a muralha, um restaurador, em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro ruísse. Mas alguém que se prontificasse a ficar na brecha. Alguém que se prontificasse a ficar na brecha. Não, querido, você precisa desejar. Precisa ser algo voluntário. Não, eu vou para a brecha. Não, vou para ali. Eu vou lutar, eu vou guerrear pela vida do meu irmão. Meu irmão vai conseguir. Um intercessor diante de mim em favor dessa terra. Para quê? Para que eu não viesse a destruí-la. A vontade de Deus, queridos, era encontrar alguém que somasse com ele. Sabe para quê? Para que Deus não a destruísse, para que Deus não destruísse a cidade. Eu acredito, querido, que a vontade de Deus não é que amanhã a polícia militar ou a polícia civil entre na comunidade carente, pegue os bandidos, coloque eles um a um no paredão e blá, 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 blá. Não é a vontade de Deus isso não, querido. Porque o texto nos diz que a vontade de Deus é que o homem se converta e chegue ao pleno conhecimento da salvação. A vontade de Deus não é que aqueles que estão vivendo uma vida contrária à vontade, à palavra de Deus, sejam destruídos. Não, Deus espera que os seus eleitos, os seus chamados, se levantem e façam alguma coisa. Porque se nós não fizermos alguma coisa, querido, o que nós vamos ver é o que nós estamos vendo na sociedade. Sabe o que eu imagino que seja isso, querido? Deus julgando a cidade e a igreja não faz nada. Desculpe a expressão, porque eu me coloco nisso. É Deus julgando o Rio de Janeiro e a igreja vamos no culto de oração? Ah, não estou saindo mais à noite não, irmão, está muito violento. Vamos para o jejum amanhã? Ah, estou tão cansado, vou dormir mais um pouquinho. Trabalhei a semana toda. Ô, irmão, é tempo de guerra, querido. Está ouvindo rumores de guerra? Ainda não é o final, não. É tempo de se levantar. Catuca seu irmão aí, fala para ele, ó, é tempo de guerra. É tempo de guerra espiritual, querido. É tempo de se levantar. Lembra de Abraão? E eu falo assim de Abraão como se ele fosse alguém conhecido, né? Eu conheci Abraão, a palavra de Deus me falou de Abraão. Aquele cara lá de trás, o pai da fé.
E aquele cara lá de trás, do pai da fé, ele é um cara super gente boa, e eu me amarro nele, sabe por quê? Gostou da linguagem, né? Andando com jovem é assim. Ele é um cara gente boa, sabe por quê? Vamos lá, abre a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Vamos ver como foi que Abraão intercedeu. Deus aparece a Abraão e fala para ele que ele vai ser pai, ele vai ter um filho, Sara vai ter um filho. E quando os enviados de Deus estão saindo lá da terra, eles olham e avistam de longe a cidade de Sodoma e Gomorra. E quando eles olham de longe e avistam a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus diz assim, conversando com alguém: não revelarei a Abraão o que eu vou fazer? Afinal, ele será pai de numerosa multidão sobre a terra. E aí Deus chama Abraão e diz assim, a respeito de Sodoma e Gomorra, versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se dele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houvesse porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazer tal coisa. Matareis o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Essa foi a intercessão. Abraão chegou diante de Deus e falou: o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Não fará justiça o Senhor de toda a terra? E aí Deus responde para ele: olha, se tiver justo, eu vou poupar a cidade. Deus busca encontrar, queridos, alguém que se importe, alguém que acredite que é possível, alguém que olhe e diga: Deus pode transformar esta situação ou mudar este quadro. Nós tivemos uma semana de oração em que estivemos aqui pedindo a Deus em favor de famílias, de crianças, de jovens e vários outros motivos de oração. Estivemos essa semana orando, querido, por vários motivos. Só que ontem nós encerramos a nossa constância aqui na igreja. Mas o tempo de oração se faz necessário continuar, querido. Porque lá em Isaías 62, Deus fala algo tremendo quando ele fala assim: sobre os teus muros, Jerusalém, coloquei guardas que de dia e de noite clamarão a ti. E não, coloquei guardas que de dia e de noite clamarão a ti. E vós, que tornais conhecido ao Senhor, não descanseis e nem dei a eles descanso, até que ponha Jerusalém sob louvor da terra. Vós, igrejas do Senhor, não se calem de dia e de noite, pelo Rio de Janeiro, por São Gonçalo, pelo Brasil, pelas famílias, pelas instituições financeiras, até que Deus coloque a nossa nação como louvor nessa terra. Vós que tornais o nome do Senhor conhecido, não descanseis e nem dê a Ele descanso. Não pare de orar. Apesar da semana de oração ter terminado ontem, o nosso tempo de oração continua. A nossa vida de oração continua. Agora é nas nossas casas. Agora é no ônibus, no carro, no trabalho, onde você estiver. É tempo de orar. E a minha proposta aqui nessa manhã, querido, é incentivar você. Porque Deus procurou, e porque não encontrou, destruiu uma cidade. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Houve uma intercessão. E não havia 50 justos.
Mas os justos que estavam lá, por causa de Abraão, Deus tirou de Sodoma e Gomorra. Deus não destruiu com o justo naquele lugar. Então é tempo de pregar salvação. É tempo de proclamar o Evangelho. É tempo de ser um instrumento nas mãos de Deus para arrancar das trevas aqueles que estão presos. É tempo de entrar no mundo espiritual e destruir as portas do inferno e trazer vidas para o Senhor. E Deus conta comigo e com você, Deus conta com a igreja, queridos. É tempo de orar. Vamos orar, queridos, pela presidência da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, pelos governos e suas secretarias financeiras, pelas prefeituras, pelos órgãos militares e forças auxiliares, orar pelas empresas particulares, pelos empresários, orar pelo INSS. Quantas pessoas, queridos, estão passando por dificuldade financeira, porque o seu recurso financeiro não é liberado. Orar pelo povo, orar pela igreja do Senhor. Precisamos orar pela igreja do Senhor, para que a igreja seja ousada na pregação do Evangelho. Precisamos orar, queridos, porque é a vontade de Deus que todos os homens se salvam. 1 Timóteo 2, capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use prática de oração e súplica, e intercessões, com ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Se não estamos vivendo vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, é porque está faltando oração, querido. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É Bíblia. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, e o Espírito Santo permitiu que ficasse registrado para mim e para você. É a vontade de Deus que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da salvação. Eu e você não sabemos quem o Senhor vai salvar e a hora em que o Senhor vai salvar. Então nós pregamos a todos, oramos por todos, declaramos o Evangelho a todos. Versículo 8 diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Essa é a vontade, querido, é o que ele nos orienta. Que os homens orem em todo lugar, não é só na igreja não, tá? É em todo lugar, levantando mãos santas. Levanta a tua mão e abençoa, querido. Levanta a tua mão e abençoa, sabe? Tenha esse hábito de levantar as suas mãos e declarar: Deus, eu profetizo, vai se converter, vai mudar. Eu profetizo, Senhor. Começa a profetizar, querido, começa a declarar. Profetizar, queridos, é você liberar a palavra de Deus que já está revelada. Quando você libera uma palavra de Deus, que Deus disse a respeito do povo, você pode liberar essa palavra para qualquer pessoa. Profetiza a palavra de Deus. É a vontade de Deus que todo homem se converta. Então Deus abençoa fulano, regenera o coração de fulano, que ele tenha a oportunidade de ouvir a tua voz, de conhecer ao Senhor, que ele experimente andar na tua presença. Olhe para a cidade e comece a interceder. Diga, profetiza com seus lábios, estende a mão e abençoe. Provérbio 15 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está olhando em todos os lugares, Ele vê o mal e o bom. Se o bom interceder pelo mal, Deus
transforma a vida do mal, assim como transformou a minha e a tua. E aí nós passamos a ser mais um daqueles bons que ele observa sobre a terra. Isso me anima, querido. Quando eu olho para essas coisas, eu fico animado. O que eu posso fazer por essa sociedade? Muita coisa, muita coisa. No versículo 31 de Ezequiel, ele diz assim: fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento. Isto é, porque não encontrou um justo, então o castigo do procedimento daqueles homens veio sobre eles. Destruição, condenação, sentença, juízo. Queridos, Deus é um Pai de amor, mas Deus também é juízo. Deus dá ao homem a recompensa daquilo que ele pratica. Eu e você podemos amenizar a coisa. Mas depende de mim e você, em ter um coração justo. Porque o justo morreu por minha causa e por tua causa. Porque ele tinha um coração do Pai. O coração dele era igual ao coração do Pai. Então o justo, Jesus, deu a vida por mim e por você. Então, se justos somos por causa de Cristo, justificados, e o nosso coração for semelhante ao coração do justo, nós também vamos fazer qualquer coisa para que alguém alcance e conheça ao Senhor Jesus. Que hoje, queridos, nós possamos estar atentos para não nos acostumar com as atrocidades e os acontecimentos maus. Porque se a gente não ficar atento, é tanto problema que quando você ouvir uma informação, será mais um. Mas a gente não pode se acostumar com isso. Precisa subir no nosso sentimento uma indignação contra a injustiça que está acontecendo, contra a situação adversa que está acontecendo. Você precisa estar indignado, porque o teu filho está nas drogas. Não indignado com ele, mas indignado com esse espírito maligno que tem aprisionado jovens ao uso de droga, ao uso da cocaína, ao uso do crack. Você precisa estar indignado e entrar no mundo espiritual com violência, querido. Sabe quando você fala assim, quer saber? Basta. Não é assim? Isso me fez lembrar uma coisa. A gente olha por aí na cidade, e a gente às vezes está andando, trabalhando, você que trabalha em lugares seculares, eu ouço muito algumas pessoas conversando. E um dia desse, eu ouvi duas mulheres conversando, e elas estavam batendo papo, de repente uma virou e falou assim, quer saber? Basta, dessa noite não passa, vou falar com ele. E eu pensei assim, coitado do marido. Queridos, precisa subir uma indignação no nosso sentimento. Quer saber? Basta. Que história é essa? De jovens entrando na faculdade e se perder? Que papo é esse do jovem se casar hoje e amanhã está se separando? Jovens de Deus, teu filho, teu sobrinho, teu primo, teu parente, teu amigo. Que história é essa? Vamos nos levantar, querido, contra esse espírito maligno que tem manipulado as pessoas, que tem oprimido as pessoas. Opressão é do inferno, queridos. Está na hora de se levantar contra a opressão. Como justos diante de Deus, cuidemos, queridos, uns dos outros. Vamos nos colocar de pé. Você é justo? Jesus justificou a sua vida? Então, queridos, precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos nos importar uns com os outros. Precisamos nos ajudar. Ao invés de estar levantando a espada, usando o escudo contra o irmão, está na hora de abaixar o escudo, querido. Está na hora de abaixar a espada e levantar os braços em amor,
e abençoar, e andar junto, e cuidar um do outro. É tempo de fazermos algo. Sabe por quê? Porque esse é um novo tempo. É tempo de mudar, querido. Estamos vivendo um novo tempo. Se você diz para mim hoje, olha, eu não estou vivendo isso, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, o novo tempo está disponível sobre a sua vida. Depende de você se levantar em autoridade. Levante-se em autoridade e viva o novo tempo de Deus. Esse é um novo tempo. Declare isso para o Senhor. Se você se sentir à vontade, levanta suas mãos, coloca a mão no seu coração, mas declare, faça essa oração. Esse é um novo tempo. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. É tempo de cura. Tempo de cura. Tempo de restauração. É tempo de conquista. Tempo de conquista. Tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver um novo tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está aqui nessa noite, ou desculpa, você que está nessa manhã e que tem tido dificuldade para orar, você que entende que precisa se levantar, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração e começa a dizer: Deus, muda o meu sentimento, muda o meu coração. É um novo tempo e eu quero experimentar esse novo tempo na minha vida de oração. Eu quero me levantar com voz profética. Comece a dizer isso: eu quero me levantar como voz profética. É tempo de cura, é tempo de restauração. É o teu tempo, querido. É o teu tempo. Tempo de conquista. Tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Sei que perto estás e nada temerei. Permaneço firme no teu chamado. Venha o que vier, haja o que houver, viverei. Eu viverei. Algo novo Deus tem
as suas mãos, querido. E nessa hora em que você está com as suas mãos estendidas, eu convido você que tem vivido dificuldades com oração, você que colocou a sua mão no seu coração e disse para Deus: Deus, eu quero viver um novo tempo. Sai do teu lugar, querido, e vem aqui na frente dando passos de fé, esperando o tempo novo na sua vida de oração. Venha com a expectativa de viver tempo novo na tua vida de oração. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Deus tem um tempo novo para você viver na sua vida de oração, na sua casa, a favor dos seus filhos. Eu profetizo nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua vida. Você que está saindo do teu lugar, você que está vindo à frente, eu profetizo nessa manhã que vai acontecer na tua vida de oração, conforme a tua fé no Senhor. Eu profetizo um novo tempo de oração, um novo tempo de oração, um novo tempo de oração. Levante as suas mãos e comece a cantar, comece a cantar. Algo novo Deus tem para mim. Deus tem um tempo novo. Eu te abençoo. Pastores, comecem a impor as mãos. Pastores, comecem a impor as mãos. Esposas de pastores, comecem a impor as mãos. Começa a profetizar um tempo novo. Profetiza um tempo novo. Profetiza um tempo novo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba um novo tempo. Receba um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo na sua vida de oração. Receba, 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 receba um novo tempo. Um novo tempo na sua vida de oração. Eu te abençoo. 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 Eu te abençoo para viver um novo tempo. Um tempo de avivamento. Tempo de avivamento. Receba avivamento. Receba avivamento. Avivamento na tua vida de oração. Receba, 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 receba. Receba nessa manhã. Avivamento. 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 Seja avivado. Seja avivado. Seja avivado. Seja avivado. Seja avivado. Receba. 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 Seja avivado. Seja avivado. Eu profetizo avivamento, 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 tempo novo, tempo novo, tempo novo na vida de oração, tempo novo, tempo novo. Receba, 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 receba renovo, receba renovo, receba, receba, receba. Seja renovado, seja renovado. Sei que perto está, eu sei que perto está. Receba, 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 receba avivamento. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo para viver um novo tempo. Receba um novo tempo, um novo tempo. Jovens, eu abençoo vocês, eu abençoo vocês para viver tempo de avivamento, tempo de orações práticas, tempo de experiência com Deus. Tempo de experiência com Deus. Seja tocado, seja tocado, seja tocado. Receba pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Oh, receba, 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 receba o toque de Deus, receba o toque de Deus, receba, receba, toque de Deus, toque de Deus. Eu te abençoo para um novo tempo. Eu te abençoo para um novo tempo, para experimentar o novo de Deus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu me abro para receber. Eu me abro para viver. Novo tempo. Querido, eu profetizo nessa manhã.
eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, tempo novo sobre a sua vida. Receba a restauração no teu coração. Receba ânimo novo. Receba ânimo novo. Receba nessa manhã ânimo novo. Eu te abençoo para viver o novo de Deus. Eu te abençoo, querido. Eu profetizo, você já está vivendo um tempo novo. Começa a experimentar agora. Começa a orar agora. Abra sua boca, querido. Abra sua boca e comece a orar. Se você vem buscar renovo na oração, você já tem. Começa a falar com Deus agora. Abra sua boca. Comece a falar com Deus, comece a falar com Ele. Abra a tua boca, querido. Você que quer viver isso, abra a tua boca e declare o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode erguer um aplauso a Ele. Aplauda e agradeça a Ele. Ele faz coisas novas na tua vida. Ele faz coisas novas na tua vida. Coisas novas. Acontece coisas novas. Coisas novas na tua vida. Acontece coisas novas. Receba coisas novas. Coisas novas, querido. Coisas novas, querido. É assim que Deus faz, querido. É assim que Deus faz. Olha, querido, você não tem ideia como terminar isso. Deus está fazendo coisas tremendas. Deus está restaurando o teu coração. Deus está restaurando. Deus está fazendo coisas novas no teu coração. Oh, Deus está restaurando o teu coração. Dá um abraço nela, Deus está restaurando a tua vida, querido. Deus está mudando a tua sorte, querido. Deus está mudando a sua sorte. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas sobre a tua vida. Eu profetizo. Deus está fazendo coisas novas. Você não tem ideia o que você vai viver. Você não tem ideia do que Deus vai fazer contigo, cara. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, é um tempo novo. É um tempo novo. É um tempo novo. Olha, eu não sei você, querido, mas há uma alegria aqui dentro. Há uma alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Você vai voltar para o seu lugar cantando, tá? Ó, você vai voltar para o seu lugar cantando. Sabe aquela pessoa que recebe aquilo que ela queria? E aí ela volta feliz, rindo à toa, cantando. Você vai voltar para o seu lugar cantando. Vamos lá? Vamos lá? Você vai voltar cantando. Volte cantando ao Senhor. O tempo sopra a sorte, as águas não podem afogar. Tempo sopra a sorte, em tuas mãos vou segurar. Tempo sopra forte, as águas não podem afogar. Tempo sopra forte, Em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que
vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo teu amor. Diga, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Eu quero ouvir você, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Aleluia! Glória a Deus! Ó, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Rica e abundantemente. Um bom domingo, queridos. Amém. Aleluia!